Tudo bem? O Como é que tá meu áudio. áudio? Ah, eu estava ouvindo. Muito boa noite. Boa noite, tá Muito ouvindo bem o prazer. áudio? Tá ótimo. Perfeito. Tranquilo. Deixa eu só fazer umas configurações aqui. Muito prazer conhecer. Pessoal, esse é o perito Kleber Miller. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre ele, tá? Para quem não conhece já, então a gente vai saber um pouco sobre a trajetória dele, né? Como que é a rotina dele. Deu certo? Tô lhe ouvindo. Tudo? Tudo Então, jóia. é um prazer. Primeiramente, eu gostaria que, se fosse possível, você se apresentar para o pessoal, né? Um pouco sobre você, sobre a sua formação, o que você estudou, né? Qual que é o seu foco? Bom, eu sou Perito Kleber, né? Perito Kleber Miller, no meio pericial criminal, né? O pessoal me conhece bastante, né? Tive uma carreira mais de 25 anos aí na perícia criminal. Eu saí da perícia criminal como diretor geral. Eu trabalhei no Ministério Público e hoje eu trabalho com assessoramento técnico, principalmente criminal, né? Bastante o foco no Tribunal do Júri, né? Então, a minha atuação hoje bastante, né, é assessorando os operadores do direito, né, em especial os advogados. Na perícia criminal, a minha formação é engenheiro químico, né, eu sou engenheiro químico, mas eu sempre tive uma veia bastante forte também da tecnologia, né, da parte da informática, bancos de dados, sempre, mesmo sendo engenheiro, né, sou engenheiro químico da URGS, né, assim que eu estava cursando, eu também trabalhei numa empresa de processamento de dados, né, que é o Banco do Estado aqui, mas que tem uma área de o CPD bastante forte, né, e dentro da perícia eu usei em várias áreas essa veia bastante forte também da tecnologia da perícia criminal e dessa parte da informática, né, em vários sentidos, né, Uhum. tanto na área fim, né, como perícias de informática, mas também em todas as outras áreas, praticamente por onde eu passei, né, eu usei muito essa parte da informática, dos softwares, recursos, dos mais diversos aí, né. Dentro da perícia criminal, é uma realidade um pouco diferente, né? Eu fui conhecer em relação a vocês, eu vejo pelo perfil, né? Vocês abordam bastante a parte da perícia judicial, né? Eu trabalhei em poucos casos judiciais, até agora fui indicado num até pelos próprios juízes aí. Mas a perícia criminal é bastante diferente, né, da perícia judicial, apesar dos saberes científicos serem os mesmos. Então, a perícia criminal ela tem uma crescimento bastante ímpar, né? De repente, eu vejo pessoal também que acompanha, né, os meus perfis, né? Eu tenho vários perfis aí, eu digo assim, muita informação, eu produzo muita informação, eu tenho um canal do YouTube, Uhum. sobre ciências forenses, eu tenho um outro canal que é o Forenscast, né, que é um podcast de perícia criminal, e ciências forenses com o perito Eduardo, né, várias vezes ele tem ficado entre os mais assistidos aí de crimes reais, né, então o projeto também acho que é muito bacana. Muito É. legal. E dentro da perícia criminal ali, eu vejo pessoal que tem interesse, às vezes, né, de ingressar para ser um perito criminal oficial, né, então acho que é bacana esses espaços para a gente poder explicar, Sim. porque a perícia criminal hoje, na minha época, era um pouco diferente até o ingresso, assim, né. Vários cursos, às vezes, podiam concorrer para os cargos da perícia criminal, para ser perito criminal. Uhum. E hoje é muito específico, né? Até o último edital da Perícia Criminal do Rio Grande do Sul, eu era diretor geral até quando a gente fez o edital, né, e os editais são bastante específicos, né, então a gente, né, primeiro que a gente tem uma limitação de vagas, às vezes a gente não consegue chamar as vagas que quer, né, e a outra, às vezes de instituição para instituição, né, nós temos carências, demandas, né, diferentes, assim. Então, por exemplo, uma hora pode estar precisando muito de engenheiro mecânico, daqui a pouco pode estar precisando de um biólogo, daqui a pouco pode estar, a instituição está precisando
Mas eu digo que é uma carreira apaixonante, né? Eu fiquei toda a carreira. Todos os assuntos que você comentou, eu acho muito interessante. Eu quero aprofundar mais eles, inclusive, mas Vamos se lá. você deixar, eu vou meio que tentando direcionar assim, porque a Vai vontade é você. tempo, mas você comentou sobre essa parte matemática, ela é bem engraçada também. Eu quero falar mais pra frente sobre ela. Mas em relação a você, trajetória na perícia, certo? A Você minha. iniciou ela em relação à sua trajetória na perícia criminal. Você iniciou logo após se formar? Ou demorou um tempo para você conhecer essa área de perícia? Na época era bastante diferente, né? Porque assim, quando eu estava fazendo a engenharia, né, o único horário que estava para o engenheiro trabalhar é de madrugada, né? Quem faz engenharia é que sabe como é que as coisas funcionam. Ainda mais uma universidade federal, né? Então a gente tinha aula e eu trabalhava de madrugada. Então quando eu estava trabalhando no processamento de madrugada, abriu esse concurso para perícia criminal. Eu sinceramente eu nem sabia o que fazia um perícia criminal. Quando eu entrei, eu não tinha a mínima ideia do que fazia um perícia criminal, né? Tinha os outros colegas que também eram, que estavam lá no processamento, que eram engenheiros também, tem grandes engenheiros, grandes nomes da perícia brasileira. Rodrigo Kleinami, que é um engenheiro mecânico de trânsito, tinha o Oris, Ison. E a gente entrou, aí a gente entra, tem aquelas provas, hoje eu vejo um outro nível, né? Hoje é muito diferente, né, para entrar. É muito mais concorrido, né? Os salários também, os vencimentos são melhores. E quando a gente entra, tu tem um curso de formação, né? Na época existia um concurso que era para peritos criminalísticos e criminalísticos engenheiros. E eu fiz o criminalístico e, por ser engenheiro, me mandava para engenharia. Ou seja, tudo que eu aprendi, eu acabei não aplicando lá no início, me mandava para uma área que eu não tive aula. Então, assim, todo o meu curso de formação também, depois dentro da academia de polícia, ele acabou. Essa é a realidade, né? Mas eu acabei indo para uma área muito bacana, que é a área que eu escrevo nos livros, né? Tem 2 livros aí que eu participo, creio que são talvez os mais vendidos aí da Polícia Criminal. O Criminalística, né, da editora Millennium, e o Metodologia e Procedimentos, da editora Millennium também, mas que participam outros autores, né? Então, o Criminalística são menos autores. E o Metodologia e Procedimentos, que também é muito interessante para quem é das áreas, mesmo não sendo perito criminal, para conhecer quais são os procedimentos, metodologias que a gente utiliza em várias áreas, né? Uhum. Então, o pessoal pode achar. E dentro lá da perícia, tô falando em carreira, né, assim que eu entrei, eu fui para uma área que tinha bastante afinidade com o que eu acabei fazendo vários trabalhos, várias pesquisas, né, que é a parte da química metalográfica, que envolve essas fraudes em veículos, ligas metálicas, os tipos de fraudes veiculares, né, que não se aprende em lugar nenhum. A gente acaba, esses assuntos são meio perdidos, né, e muita coisa da perícia criminal a gente acaba aprendendo lá dentro da perícia criminal. Então, tem demandas que não tem, talvez, no civil, mas no criminal então é uma realidade bem diferente, né? Até eu acho perigoso, né, os judiciais que se aventuram, né, na perícia criminal como assistentes técnicos, que é um assunto bastante específico. E lá dentro, eu tentei passar pelo máximo de áreas possíveis, né? Então, eu sempre falo, quem me acompanha sabe, eu jamais, é difícil eu dizer não para algum convite, né? Tanto que o teu convite certamente me pediu, eu raramente eu nego, eu tento, né, sempre atender todo mundo. E lá dentro da perícia criminal, dentro da carreira, tu me ajuda com as perguntas aí, porque eu tirei o óculos, eu deixei o celular longe. Aí qualquer coisa, se tiver alguma pergunta do pessoal aí você pode me passar. Mas, Né? Podemos alô, responder no, podemos responder no final. O que você acha? tranquilo, você que manda, o espaço é seu. Então, eu lá dentro, eu acabei passando por várias áreas, né? E a perícia tem coisas ali, a gente precisa do canudo, que a gente diz para ingressar, né? Mas depois lá dentro, a perícia tem coisas que criminal, que às vezes são de multiáreas, né? Eu fui para local de morte, eu fiz acidentes de trânsito, eu trabalhei com balística, eu trabalhei com documentos, eu trabalhei com informática, eu trabalhei com áudio.
Algumas áreas mais, outras áreas menos, umas áreas de coordenação. Eu trabalhei com áreas de projetos, eu trabalhei com licitações públicas, eu era pregoeiro, fui o primeiro pregoeiro da perícia criminal, quem comprava os equipamentos para a perícia, né? Então, toda essa área de projetos de compras para o Estado são bastante complexos, né? Mas as bases da perícia tem bastante equipamento, bastante capacitação. E uma carreira que eu dediquei muito a seminários e congressos, né? Eu perdi as contas aí de quantos seminários e congressos eu fui, 100, 150, hoje eu não tenho mais ideia. Muito bom. É, Network, eu vejo, eu dei uma olhada no Instagram de vocês, então assim, vocês abordam umas coisas que são muito interessantes, que é a forma como eu trabalho hoje, né? No nosso meio, no meio pericial, ainda mais o criminal, ainda mais fora no assessoramento técnico, né, a gente tem que ter uma network muito grande, porque a gente não vai saber que profissional, às vezes a gente vai precisar num caso, né? Então tem casos que às vezes a gente atua e tu precisa de vários saberes, várias áreas, né? Mas a gente pode falar também depois do civil, né? Porque eu coordenei uma área dentro do Ministério Público, que tem vários peritos, não são peritos, né? São assistentes técnicos, mas trabalham no civil também, né? Então, várias áreas aí ou seja, não é só criminal, que o pessoal pode trabalhar com perícia, mas algumas têm concurso, outras não têm concurso. Eu gostaria de falar sobre isso também, mas essa parte de network é muito interessante, né? Porque você pode realmente ser um ótimo profissional, você pode ter estudado muito, mas se ninguém souber o que você faz, isso é inútil, né? Então a gente tem que estar preparado isso na nossa carreira, né? Em se preparar tanto tecnicamente, correndo atrás, estudo e tal, após a faculdade, continuar estudando. E essa parte também de você mostrar para as pessoas o que você faz, né, doutor? E em Uhum. relação a isso, é muito importante que na minha carreira também, o meu primeiro trabalho que eu tive na perícia judicial foi porque eu conversei com um colega meu da mesma área de profissão, que um dia eu conversei que eu fazia esse tipo de trabalho. Passou muito tempo, ele lembrou de mim e me indicou o trabalho. Então, essa parte de indicação, você não pode desacreditar, você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar e tem que fazer a sua parte. Que eu acho que isso é o básico da sociedade, estabelecer um relacionamento com as pessoas, o que você É, faz. assim, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Eu lancei um curso inédito no Brasil, né? Uma coisa que eu acho que não tem nem na América Latina, né? Agora, que é o Criminalística 360, o pessoal que me acompanhar ali pode ver, que é usar todo esse meu saber, né? E o saber das grandes referências do Brasil, que são os grandes peritos que eu conheço de várias áreas do Brasil, nós fazemos oficinas práticas. Então, assim, o que eu tenho feito ali? Até o final de semana passado foi de produzir os vestígios, né? Nós mesmos produzimos os vestígios. Por exemplo, a gente atirou em lataria, atiramos em vidro, atiramos em calha, atiramos em vestes, todas essas análises que a gente faz, né? E manchas de sangue, a gente produz as manchas, o atendimento do local, os últimos equipamentos que a perícia está recebendo e oficinas disso, 20 horas ali. E o que acabou acontecendo? Ali tinham peritos judiciais, advogados, promotores, defensores públicos. Então, até esse nosso ambiente, dependendo do ambiente de capacitação de seminários, ali mesmo vocês já fazem uma network muito grande, né? E eu vou te dar um spoiler, né, um dos próximos que eu estou fazendo, que é de engenharia legal, né? Então, para a gente ter uma ideia, assim, resumido do projeto, a gente pretende até colidir veículos, incendiar veículos, se der explodir veículos, usos de... É Deve um, ser é um muito. projeto bastante ousado, assim, é uma coisa que a gente vê, né? Claro, a gente precisa dos parceiros, então locais específicos, a gente tem que ter apoio dos bombeiros, é uma coisa muito grande, assim, a segurança, né, toda essa questão de segurança, mas a ideia é produzir ali, por exemplo, os vestígios, né, por exemplo, engenharia mecânica é uma área que trabalha muito com trânsito, né, a, a ideia também era incendiar, né, incendiar algumas casas, né, a minha ideia é, claro, a gente criar um ambiente preparado, não vou dizer brincando aqui, né, incendiar algumas coisas, o que a gente faz, né?
construir ali, tipo, um habitáculo ali, né, que a gente consiga produzir aquilo que a gente analisa. Nos casos, claro, vocês têm isso também, né? Acho que essa formação dessa engenharia civil, né? Pelo que eu, mais ou menos, que eu li ali, pela uma leitura que eu faço do seu perfil ali, né? A engenharia civil, agora a gente teve, por exemplo, o incêndio da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, né? O pessoal acompanhou, se olhar meu perfil, vão ver algumas coisas ali, que foi um incêndio na Secretaria de Segurança, e os peritos normalmente que atendem esses locais, né, para determinar as causas, se foi um incêndio criminoso, se não foi criminoso, onde é que é o foco, normalmente são os engenheiros civis, né? E engenheiros eletricistas, né? Então, muito da perícia da engenharia civil, a engenharia civil também trabalha com desmoronamentos, o Ministério Público trabalha com outras coisas, com obras, né? Tem uma série de coisas. Mas dentro do criminal, muitos incêndios, né? Então, até uma das ideias, eu não sei se eu vou conseguir fazer no próximo, né? Nessas oficinas que eu estou bolando, né? Com os nossos colegas aí, que são peritos 20 anos, 30 anos de perícia, né? Uma carreira toda, né? Muitos casos. A gente conseguir criar, por exemplo, um curto-circuito e ver como é que acontece quando um incêndio é gerado no curto-circuito. Daqui a pouco a gente criar vários focos, né? Que são aquelas pessoas que tentariam tocar fogo em um imóvel, né? Ou num veículo. Então, a gente criar isso, e a pessoa vai acompanhar aquele fogo, aquela coisa se consumindo, e depois aquilo como é que o perito recebe, como é que ele, quando ele chega numa cena, o que ele visualiza, né? Então, é uma modalidade de curso que nós bolamos bastante diferente, né? Então, aí cai naquilo do network, né? O que eu acabei vendo ali, a gente criou um grupo, né? Então as pessoas entre elas interagem. Eu vi pessoas de um outro curso que eu dei, que é o anterior, que as pessoas começaram a se reunir para ir junto nesse curso que eu fiz o primeiro, esse era o segundo. As pessoas ficarem no mesmo hotel, dividir custos, né? A gente faz muito isso na perícia. Então, nós temos uma comunidade da ciência forense muito grande na perícia criminal. Por exemplo, eu não tenho estado, eu acho que eu vou descer que não vai ter um perito que eu conheça, um perito criminal. E faz toda a diferença em vários sentidos, né? Tanto pela amizade, conhecer os locais, mas como também por exemplo, agora eu estou bolando fazer um curso, por exemplo, em Pernambuco. Daqui a pouco eu vou precisar de um perito que seja de Pernambuco, né? Que seja um colega de uma área. Daqui a pouco eu não preciso, eu posso ter uma referência, nós temos várias, assim, que seja um excelente perito de Pernambuco, que vai abordar, por exemplo, incêndios. Aí eu, daqui a pouco eu posso ter um perito do Rio Grande do Sul que vai abordar incêndios, se for aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas networks é fundamental, né? Com que a gente trabalha. Né? Muito, muito legal. E assim, entrando também nesse assunto sobre perícia, e essa parte de constatação dos fatos é uma função assim muito importante do perito judicial, né? É uma das principais funções, porque assim, não só o perito criminal, que é uma... Eu já quero... Sim. Entre essas duas perícias. Mas assim, na perícia judicial, o profissional também tem que estar ali constatando fatos, né? Em outra situação. Então, a perícia é o quê? A perícia judicial, no caso, seria o tribunal precisa desse serviço. A perícia criminal já não, né? Seria outro tipo de serviço. Então, a perícia são várias áreas específicas, né? Que precisam resolver fatos referentes a um problema que aconteceu na sociedade e precisa de um especialista que realmente entenda daquilo para averiguar os fatos. E, por exemplo, na perícia judicial, o engenheiro ele pode estar fazendo vistorias, vendo os problemas da edificação, é outra área. Mas essa situação que você me passou é uma coisa muito engraçada, muito incrível, porque você criou os fatos, né? Você deixou tudo real para que a pessoa realmente veja como que é o ambiente. E é isso. Tu cria e aí a pessoa depois ela visualiza aquilo que tu criou. Aí te diz, isso aqui é um tiro inclinado, isso aqui é um tiro ortogonal, isso aqui é um tiro encostado, isso aqui é um tiro perto. E tu vê o vestígio sendo produzido, né? E depois tu analisa. A gente precisa assim, sair da cadeira e colocar em prática, né? Porque, assim, teoria. A gente está na faculdade, a gente aprende muita teoria, né? Você já fez, né? Eu, por exemplo, teoria, o mercado, a faculdade, ela não ensina o que você faz quando você chega no mercado.
certo? Como que você realmente você pode monetizar o teu diploma, como você realmente pode fazer acontecer. Então, você chega no mercado e você tem que entender que você tem que colocar em prática. Você tem que né, fazer o que você aprendeu é totalmente diferente. E é interessante ter cursos como esses, ter cursos, né, específicos para o perito ele realmente vivenciar o que realmente acontece. Então, eu achei muito interessante esse teu. Mas sabe o que é eu até eu enxergo a coisa muito clara, assim, né? Porque a perícia judicial, a perícia criminal, de uma certa forma, elas não diferem muito, porque a ciência é a mesma, né? Então, o que acaba acontecendo com a perícia criminal tem áreas muito específicas da perícia criminal, né? E a perícia criminal, a função da perícia criminal, ela é ser auxiliar informativa, né? Até um dos conceitos da criminalística é uma ciência multidisciplinar, né, autônoma, e auxiliar e informativa das investigações do Judiciário, do Ministério Público. Então, um exemplo, tá? Uma área, por exemplo, que o que se faz na perícia criminal e o que se faz na judicial é a mesma coisa. Um exemplo, uma análise de um documento. Tá? Ele vai caracterizar um crime, se for uma adulteração ou não, então vai ter uma análise criminal, mas ele pode ter um processo civil associado, um documento falso, uma indenização, um contrato, alguma coisa. Ou seja, os peritos de documentoscopia, eles vão usar as mesmas técnicas, vão usar luzes forenses, eles vão usar ultravioleta, eles vão usar lupas, e é a mesma coisa que os peritos usam, escritas, grafismo, a ciência mesmo. Tá? Um acidente de trânsito com morte, por exemplo. Tu vai definir as causas de um acidente de trânsito com morte, quem é o culpado, será que ele invadiu a via, será que é excesso de velocidade, ou será que ele estava porque estava alcoolizado, ou tinha um problema mecânico no veículo, e ele vai ser, se aquilo ali pode ser caracterizado um homicídio culposo, doloso, tu tem essa lógica da perícia criminal. Mas outros casos nem tem a perícia criminal e tu vai ter uma parte da indenização. Às vezes tu está associado a um acidente de trânsito com uma indenização, em que ele vai estar tramitando numa vara civil, né? Então, às vezes, nem teve uma perícia criminal. Eu estou num caso agora que é bem o caso. Por exemplo, o pessoal acha que tu vai ver balística somente na perícia criminal. Tá? Por exemplo, esse curso é uma das oficinas. Eu estou num caso agora, ele está para ser fechado, né, com o próprio judiciário, né, em que era uma arma que ela disparou e a pessoa alega que essa arma disparou sozinha e ela se lesionou. Tá? O que essa pessoa está buscando? Ela abriu um processo civil de indenização, né, junto ao fabricante do armamento. Né? Então, quem tem conhecimento hoje para fazer uma perícia de armamento, de funcionar, normalmente é um perito que passou por uma perícia criminal, né, ou encontrar profissionais, né, que conheçam se aquela arma foi alterada, se não foi alterada, se ela teve um problema de produção, tu vai fazer alguns testes para ver se ela dispara sozinha, se ela não dispara. Né? Então, tu vai produzir provas que é dentro do civil, que ela não é dentro do criminal. Né? Então, tu vai estar atuando como perito judicial. Né? Outro exemplo, no Ministério Público, ali, eu coordenei um gabinete que é o Gabinete de Assessoramentos Técnicos. Ele tem um corpo de assistentes técnicos que assessoram o Ministério Público. Tem uma área ambiental, tem uma área contábil, tem uma área de direitos humanos, e nós auxiliamos ali a criar uma área criminal. Até quando eu fui para lá, era um dos objetivos que eu auxiliasse a criar, auxiliar os promotores do Tribunal do Júri. Então, o que acontece ali, por exemplo, no ambiental? Tem uma equipe ali de concursados, né, que são agrônomos, biólogos, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro mecânico, né, que o que o pessoal faz? Atua nos processos cíveis. Né? Então, tem uma série de processos em que o Ministério Público está envolvido, né, e que ele precisa daquela análise do perito judicial. Né? Então, o perito judicial ele atua tanto pelo juízo, né, a pedido dos juízes, como ele pode atuar pelas partes. Né? Então, ele pode atuar tanto na defesa quanto na acusação. Né? Então, se uma pessoa está sendo acusada pelo Ministério Público, e daqui a pouco o juiz precisa, né? Pois não. Como assistente técnico, né? Sim, como assistente. Sim, Legal. sim.
nesse assunto. Pode concluir, que daí depois eu... Tá Não, interessante, pode... não, não, então assim, até para o pessoal, é um ramo muito, tem muita demanda, eu acho que a perícia, quem gosta dessa coisa investigativa, né, acho que tem que correr atrás, tem que buscar as capacitações, tem que deixar seu currículo, né, então tem buscar os tribunais, né, tentar, claro, nós precisamos daquele notório saber, né, é uma coisa de grande responsabilidade, né? Então, quem já atua com perícia sabe o quão complexo é, né? Tem toda essa coisa da análise, mas às vezes as pessoas têm dificuldade. Como é que se monta um parecer? Que estrutura tem um parecer? Como é que a gente escreve um parecer? E tem muitos casos que eu atuei que eu não escrevi nada. Você vê uma linha, né? Então, que é essa parte do teu saber, tu auxiliar o operador do direito, seja quem for, né? Pode ser um advogado, pode ser um delegado, pode ser um promotor, pode ser um juiz. Por isso, a ótica da lei, ele é um leigo. Daí, por que ele precisa? Ele vai precisar dos engenheiros civis, vai precisar dos engenheiros químicos, vai precisar de um biólogo, vai precisar de um geólogo, então vai precisar de um médico. Então, a gente não sabe o que tem dentro de um processo, né? E que tipo de dúvida resta, não só para interpretar, né? Interpretar o caso, analisar o caso, às vezes é um parecer de uma outra pessoa, como também auxiliar o operador de direito, às vezes até fazer perguntas aos peritos. Acontece muito no criminal. O perito fez o laudo lá, daqui a pouco restam algumas dúvidas, e o promotor não sabe nem, o promotor, não é só o promotor, o advogado, ele assim, tal, como é que eu... e às vezes a gente enxerga coisas que os operadores do direito não enxergaram. Em relação a direcionar as perguntas certas, né? Porque às vezes o advogado, por ele não ter o conhecimento técnico que o assistente tem, ele não vai saber como formular as perguntas certas para direcionar, para ele, na verdade, ele ter as respostas que ele realmente precisa para defender os interesses da parte dele, né? Então, Quem não sabe perguntar não tem a resposta que quer, né? Eu sempre uso muito essa expressão, né? Quem não sabe perguntar não vai ter resposta. E às vezes não é só perguntar, né? Para tudo na vida a gente tem que ter as perguntas certas. Mas nos processos a gente pode botar uma causa inteira a perder, né? Então, assim, eu tenho situações que não é uma coisa muito simples. Às vezes eu dou um exemplo muito simples, né? Uma coisa é tu perguntar se a minha camisa é azul, e a outra coisa é tu perguntar que cor é a minha camisa. São duas perguntas totalmente diferentes, e vão ter respostas totalmente diferentes, né? Então, às vezes, mesmo em coisas muito simples, né? Eu me lembro de um caso recente, até quando eu ainda estava no Ministério Público, eu sei faz pouco tempo, em que nós iniciamos lá com a ideia de fazer 10 quesitos para a perícia criminal e encerramos com um quesito de 2 linhas. A gente começou a pensar, não, vamos perguntar isso, mas aí o perito vai responder isso, e se eu perguntar isso, não, o perito vai responder isso, não, então não vamos botar. E aí a gente fica naquele... E tem uma abordagem, eu acho muito interessante, né, uma literatura até de referência, que é de um juiz, né, de Santa Catarina, que é o Alexandre Moraes da Rosa, que ele fala sobre o processo penal e a teoria dos jogos, que é uma coisa muito interessante. Tu tratar o processo todo, é um livro de cabeceira, como realmente um jogo. É um jogo da se nega, ele é um jogo, e às vezes nós, claro, a gente pela experiência, às vezes o que eu faço, às vezes com os operadores, é montar uma estratégia de defesa. É muito mais do que uma análise. Então, às vezes, a gente monta uma equipe, daqui a pouco tu vai precisar eu não vou pegar, por exemplo, um laudo da medicina legal escrito por um médico e vou eu, Kleber, engenheiro químico, questionar um laudo da medicina legal. Então, a gente precisa ter um médico na equipe. Daqui a pouco tu vai emitir um laudo aí da ótica da engenharia civil e vou eu. Não interessa que eu sou o Kleber, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou engenheiro químico, sou engenheiro civil. As nossas formações, as habilitações também das carreiras, elas limitam isso, né? Então, daqui a pouco sobre a gente acabar incorrendo aí ou numa irregularidade, ou numa inconsistência e absurdos, que é o que eu tenho mais visto, né? O que eu vejo de absurdo. Mentiras, né? São verdadeiras mentiras, porque às vezes, nos processos, quando o perito, ele não pode alegar desconhecimento, né? Quando o perito faz uma afirmação, e aquela afirmação não tem um lastro científico,
aquilo ali é uma mentira, né? Então, acabam fazendo ilações e afirmações que não estão na bibliografia, não estão em lugar nenhum, está só na cabeça daquela pessoa, né? E aí tu pensa no juiz, né? O juiz, não, eu vou falar aqui com a Stephanie, e a Stephanie vai me falar, e o que ela falar, pô, ela é perita, né? Ela é engenheira, o que ela vai falar é verdade. E daqui a pouco você está falando, é um verdadeiro absurdo, é uma coisa sem mínimo lastro. E eu tenho pego muito isso, né? Em alguns processos, em alguns assistentes de baixa qualificação, né? Eu acho que você Baixo falou estudo, né? um dos pontos mais importantes, né? Não mais importantes, né? Todos são, mas esse tem muita relevância, porque você citou dois pontos. A parte de que você é engenheiro químico, eu sou engenheiro civil, né? De cada um fica na sua análise Sua área de técnica. competência. Eu já caso que a advogada, ela quis literalmente fazer me falar o que eu tinha que fazer com o laudo. Ela falou, não, porque eu ia fazer a estimativa do valor do imóvel, você tem que fazer isso, isso, isso. E ela certo? Mas aí você pensa, se você não souber debater, se você não souber qual que é a sua real função, você tem que ser um profissional atento, né? Porque se você estudou para aquilo, você tem competência e você tem fundamentação técnica, né? Por que um outro profissional que nem é da área de engenharia civil, do direito, né? Por isso que o juiz ele quer um perito judicial para ajudar ele no processo, né? Se entra nesse campo. Você falou isso e também o outro fato, né? A gente estava falando, agora me fugiu, eu estava tão empolgada. Não, vai tranquilo. Então, ela já levantou uns pontos bem interessantes, né? Assim, ó, pode falar, conclui. É Você que quando a gente tinha fala comentado. junto, corta o áudio. Não, pode falar, pode falar. Não, é que tem uma coisa que eu acho que é uma questão. Tem uma fase acho que é do Rojas, né? Que ele diz que a obrigação de um perito é dizer a verdade, né? Mas, para tanto, né? Primeiro ele tem que conseguir encontrá-la, depois ele tem que querer dizê-la. Uma é uma questão técnica e outra é uma questão moral, né? Então, o que é isso, né? O perito ele tem que ter capacidade técnica de conseguir identificar e resolver aqueles problemas e analisar aquilo, e ele tem que ter coragem de dizer também. Então, eu atuei em casos em que eu acho que o meu parecer não serviu para nada, né? Ele era desfavorável à parte, né? O assessoramento em si. Porque às vezes a pessoa me pede, não, olha, eu gostaria que você analisasse. Não, eu vou analisar esse processo, vou analisar esse processo. E eu me deparei, né, um caso de repercussão, até não vou falar aqui, mas é um caso de grande repercussão. Eu estou em grandes casos de repercussão aí, né? Um caso no Amapá, um caso Carrefour, teve um caso do Rio de Janeiro, tem uns outros casos grandes aí que eu estou atuando, né? E em conversa com o advogado, eu digo, olha, eu passo, às vezes, uma lista de coisas que têm que ser solicitadas, que não foram feitas, né, para a perícia criminal ou para a própria Polícia Civil. E daqui a pouco o advogado, quando ele perguntou aquilo, a verdade veio à tona, né? O cliente estava mentindo. Então, mesmo que eu não tenha emitido algum documento, aquela solicitação que eu fiz para o advogado, quando ele lavrou aquilo e oficiou a delegacia, e a delegacia solicitou as investigações, mesmo não tendo respondido, a verdade veio à tona. A verdade foi prejudicial ao cliente, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter muito claro. Tu estar trabalhando, independente da acusação da defesa, tu não pode mudar tu tem que ser sincero, às vezes analisar o caso. Eu pego muitos casos que eu digo, olha, eu não tenho o que fazer aqui no seu caso. Então, porque tu pode responder por isso, tu vai responder por isso. Porque tu está fazendo afirmações que são falsas, né? Está cometendo uma fraude. Por isso que eu digo, cuidado entre não saber, para mim, o não saber e tu afirmar e tu mentir, para mim é a mesma coisa. Em ambos tu está fazendo uma afirmação que ela é mentirosa, né? Então, eu disse, olha, eu não tenho competência, eu não conheço, aqui não é a área que eu atuo. Declina, justifica, né? No judicial, eu acho que até no teu próprio perfil tem coisas que falam sobre isso, sobre a negativa de atuar no caso. Então, eu acho que tem que ser muito sincero, né? Então, Sério, tem que saber para que você tá ali, né? Para agradar, para eu fazer amizade. Não, o perito tem que ser parcial.
se eu decidir, se eu fazer o laudo dessa forma, eu vou chatear o meu colega de profissão. A gente entende que, né, você tá ali para cumprir tua função como perito. Eu não estou nem um pouco Você preocupado que o meu colega vai ficar chateado. Eu vou falar a verdade dentro do processo e ele fica chateado. Ele vai ficar chateado se ele estiver errado, né? Aí nós vamos discutir cientificamente quem é que está certo, né? Às vezes que é não mais consegue se chegar ao consenso, né? é, E nenhum de nós está livre de errar também, né? Nós não estamos livres de errar. Então, às vezes, a gente pode ter se equivocado, né? Pode ter se equivocado, pode não ter analisado tudo, pode não ter elementos que seriam importantes e não chegaram ao teu conhecimento, que não estavam dentro do processo. Pode ter um advogado, alguém que te manda o processo está incompleto. Então, eu já peguei casos, eu deixo bem claro o que me mandou para análise, a hora que eu recebi foi isso aqui. Acabou de chegar lá, a pessoa não te mandou a íntegra do processo. Acabou que tu tinha informações que eram importantes na tua análise que elas não te foram apresentadas. Então, tem muita coisa nesse nosso universo aí da perícia judicial, criminal, assessoramento técnico. É um mundo, né? A gente leva bastante tempo aí para. Eu acho incrível esse trabalho, essa forma do direito judicial. Por exemplo, quando a gente trabalha para a justiça ela é correta, ela busca o que é justo. Então você tem a certeza de que os seus direitos eles serão garantidos, né? Se você cumprir o teu papel com clareza, os seus honorários, né? Você vai receber os honorários que você realmente merece, dos trabalhos que você realmente realiza. Então, isso é muito. Você vai ser reconhecido pelo que você realiza, né? Essa parte da justiça do. Na, no, do Eu ainda perito. vejo, eu ainda acho difícil de provar isso às vezes, né? Às vezes os trabalhos são muito complexos e aí às vezes é difícil tu justificar um custo alto, porque às vezes tu tem que trabalhar com uma equipe muito grande, precisa de equipamentos, tu precisa de tempo, né? Então, às vezes a gente não consegue repassar todo esse custo, às vezes assim, esse trabalho todo. Eu tenho casos aqui que eu fico 6 meses analisando. Claro, a gente fica 6 meses ininterruptamente analisando, mas eu começo a analisar o processo, às vezes, eu tenho atuado agora bastante, né, uma coisa até relativamente recente, na advocacia defensiva, né, que a advocacia começar a atuar lá no começo do processo, já dentro do inquérito. Né? Então, normalmente, os assistentes, eles atuavam lá quando a pessoa já foi denunciada, lá no judiciário, lá no júri. E hoje, em alguns casos, eu estou atuando por isso que eu falei essa coisa da estratégia, atuando com os operadores do direito, mesmo antes, já de uma forma preventiva, né? Porque a perícia tem muito isso, a perícia criminal, em especial criminal, de provas cautelares e irrepetíveis. Né? Então, tem algumas provas que, se elas não forem feitas, né, a gente perde, né? Aquela coisa daquele momento, né? Se tu não fez aquela coleta, se tu contaminou aquilo, se tu não acompanhou, se tu não fez, tu não analisou, tu pode, de repente, nunca mais fazer, né? Então, tem toda essa coisa também do acompanhamento e alguns bons operadores do direito, né? Eles têm essa preocupação cada vez maior com a prova técnica. Né? Então, e tem muita coisa mudando no criminal, né? Agora nós vamos falar em cadeia de custódia. A prova técnica ela é muito imprescindível, né? Para perícia. Porque, por exemplo, o que uma fotografia, né? Ela pode comprovar. Ela tá ali explícito que aconteceu aquele fato, né? Você vai em tal dia. Então, a fotografia ela tem um poder incrível, né? Então, é importante tanto o perito judicial quanto o perito criminal ele constatar os fatos, né? O perito criminal, ele constata as provas no caso de crime, o judicial, por exemplo, se você for fazer vistoria numa construção que possui patologias construtivas, você vai constatar, através de fotografia, aquelas inconformidades. O trabalho do perito é isso. Ele vai inventar a historinha? Não. Ele vai inventar o que foi possível ver na vistoria. Então, ele vai apresentar aquilo no laudo, ele vai documentar aquilo, e ele vai o quê? Ele vai apresentar o que ele estudou para estar ali.
qual que é a competência dele? Você tem esse conhecimento, então você vai aplicar isso. Você não vai falar, eu acho que aconteceu isso porque tem aqui. Não. Qual que é o embasamento que você tem, né? Não é, doutor? Sim, Qual que é o... sim, sim. Tu tem que. Aquelas coisas dos métodos de causalidade, né? Tu tem que. Falar uma coisa bastante interessante, né? E você está para o próximo curso que eu estou montando lá, que é sobre imagens, né? Imagens, fotografia, drones, plantas, croquis, e uma série de outras coisas aí de informática e áudio. Então, Uhum. na perícia criminal, na perícia de modo geral, o perito tem que ter aquela preocupação de perpetuar, que a gente chama, né? De perpetuar uma cena, né? Tornar isso e documentar isso, né? Então, eu não posso simplesmente pegar o teu caso, tu tem uma rachadura, tu tira uma rachadura e bota uma foto. Tá aqui a rachadura, tá, mas onde é que estava essa rachadura? Tu tem que Isso. mostrar uma foto uma foto ampla, tu vai mostrar, por exemplo, um exemplo, vamos usar 3 fotos. Tu vai tirar uma foto da rua, tu vai mostrar o prédio inteiro, daqui a pouco tu vai localizar onde é que estava aquela rachadura e depois tu vai dar um detalhe daquela rachadura. Então, genérico, específico, individualizador. A gente usa muito isso na perícia criminal. E isso se aplica a várias áreas aí das mais diferentes áreas, né? Tem que ter aquela coisa do documentário, aquela coisa do processo, ligado dentro do processo e dentro das bases científicas, né? Tu tem que citar bibliografias, tu tem que colocar comparativos. Daqui a pouco, olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Tem um tiro, vamos falar alguma coisa do criminal. Tem um tiro que quando a gente dá encostado, que ele deixa uma marca, às vezes. Ele deixa a marca do cano e, às vezes, até a marca da própria mira. Tá? Se chama sinal de Weingarten. Se eu encontrar um tiro, uma marca no rosto de alguém, isso é sinal de Weingarten, isso quer dizer que o tiro foi encostado. Mas eu tenho que ir lá na bibliografia de medicina legal, eu tenho que ir lá encontrar as imagens de lesões contundentes, produzidas por armas de fogo, né? E mostrar um corte lá. Olha aqui, ó, olha o sinal de Weingarten. Tá aqui, ó. Olha aqui no desenho. Olha a foto do livro. Olha a foto dessa vítima. Tá vendo? Você tem que mostrar isso pro juiz. Ele vai olhar isso aqui. Ah, não, realmente isso aqui. Aí daqui a pouco tu diz, não, encontrei o sinal de Weingarten. Tá, e aí? O tiro foi É. encostado. E aí? Tá, cadê os elementos que tu levantou ali dentro, os elementos técnicos que definem alguma coisa? E aonde É está isso? verdade. Na bibliografia. Né? É Então, em verdade. qualquer. Muito importante. E pelo fato da gente. O juiz, ele contratou você por ele ser uma pessoa leiga naquele assunto. Então, o que acontece? O intuito é você apresentar uma linguagem em que ele pode realmente interpretar aquele assunto. Uma linguagem, né? Plausível de interpretação para uma pessoa leiga, que não entende. Porque o juiz, ele não tem obrigação, ele tem conhecimento da área do direito. Então, a gente tem que pensar como que eu vou apresentar o meu laudo, o meu parecer técnico, qual é a maneira que eu vou explicar, como eu vou embasar para que o juiz, ele realmente entenda, né? De forma, o que eu quero passar, qual que é, né? Às vezes o que a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente está. Eu peguei muitos pareceres, principalmente peritos inexperientes, assim. Eu leio o texto e digo assim, eu entendo o que ele está querendo dizer, mas ele não disse aquilo. Ele disse outra coisa. O texto dele disse outra coisa, né? Então ele está querendo. Eu entendi às vezes o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer isso. Mas o que vale é o que está escrito. Daqui a pouco eu olho aquela interpretação, até aquele texto, aí tem essa coisa toda, né? De um português correto, do português técnico, de tu seguir, por exemplo, esse livro que eu falei, Metodologia e Procedimentos, tu tem uma ordem de colocar essas coisas, né? A gente vem construindo aquela linha de raciocínio para que aquela pessoa entenda. Olha, isso aqui eu fui na rua tal, que aqui está o número do ofício, eu sou fulano de tal, eu cheguei ali no dia tal, a suspeita nesse caso é sobre isso, isso aqui é uma casa de alvenaria, o telhado é assim, da cor tal. O dia que nós chegamos aqui estava chovendo, estava ensolarado, tudo isso que pode fazer diferença é que tu fez o teu exame, né? Eu usei o equipamento tal, eu usei a máquina fotográfica tal, eu usei isso, eu usei aquilo. E tu vem desenvolvendo aquele teu raciocínio, né? Muito Ó, interessante. tu segue, tu vem dentro de eu vou puxar sempre pro crime, né? Tem coesão. Você tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Não adianta ser um laudo, o parecer técnico, por exemplo, ele não tem uma estrutura
como ele realmente deve ser feito no novo Código do Processo Civil. Mas ele tem que ter um começo, meio e fim, porque senão fica, né? O laudo É, técnico. O que a norma diz que tem que ter? As informações, né? Mas colocar uma coisa que isso. não tem sentido, não tem nem pé nem cabeça, e de repente está entrando em outro assunto. E é muito importante É, isso. Tem um então, livro, cortou o sinal. Pode repetir. você tem um livro sobre isso, né? Nós temos um livro ali da Milênio, que foi escrito por mais de 100 peritos, a grande maioria deles especialistas, que é metodologia e procedimentos. Então, são de várias áreas. Até alguns eu tenho ainda, de repente, o pessoal me contato, eu acho que já tem alguns aqui em casa. Então, eu posso enviar aí para o pessoal até com valor menor, que eu acho que a gente tem os descontos por ser autor aí. Mas o que a gente fez ali? São várias áreas, por exemplo, local de morte, incêndio, acidente, laboratório, né? Então, tu tem ali metodologia e procedimento, né? Na perícia a gente fala muito em procedimentos operacionais padrões, né? Que é uma coisa que faz os laboratórios, mas diga assim, para mim fazer essa análise eu tenho que fazer isso, depois tenho que fazer isso, depois tenho que fazer isso. Mas é um teste de uma arma para ver se ela dispara sozinha. Eu tenho que pegar essa arma, tenho que fixar, tem uma altura de queda. Então, entendeu? Então, tu tem todo por exemplo, eu vou periciar um computador. O que eu tenho que fazer? Tá ligado? Tá desligado? Eu vou fazer o exame em cima do computador, eu vou extrair esses dados, vou analisar fora. Como é que a gente faz? Eu não posso fazer uma análise, por exemplo, de um celular abrindo o celular. Eu tenho que extrair os dados desse celular usando o software certo. Esse celular não pode ser mexido porque tu alterou essa prova. Daqui a pouco tu tem que pegar, analisar em cima de uma imagem, de um espelho que a gente chama. Sim. E isso é muito interessante, pessoal. Vocês buscarem cursos, livros, bibliografias do que vocês querem, qual que é a área de interesse que vocês querem, né? Com pessoas que realmente ensinem. Porque, como eu falei, a faculdade não traz subsídio, como você realmente vive no mercado de trabalho, como você faz para captar cliente, como que você faz para aplicar o método certo. Então, é muito interessante você buscar, né, profissionais que realmente sabem da área, né? O pessoal que se interessa aí pela parte criminal, eu vou deixar salva essa live, depois entra no Instagram do perito Kleber. E Ela vai estar no seu, né? Ela vai salvar no seu, né? Foi você que chamou. Uhum. Ah, E, pessoal, se vocês querem aprender mais sobre perícia judicial também, a gente vai ter uma jornada semana que vem. Dia 29 a gente começa, tá? Vocês têm que se inscrever no link da bio, a gente vai falar bastante coisa interessante sobre o que você tem que fazer mesmo para você aumentar as suas chances de nomeação judicial. Muitas vezes, assim, tem vários cursos que eles simplesmente são muito metódicos, eles ensinam e tal. E mas o para quem juiz tem não interesse, segue uma lista, ele não segue uma lista lá de que tem que ser seguida uma lista lá de nomeações lá, ela não tem uma lista, ela não tem uma legislação que fala sobre isso. Você se inscreve, aí tem que chamar o primeiro, depois chamar o segundo, depois chamar o terceiro. de forma equitativa, o juiz recebe. Mas, assim, tem formas de você também agilizar esse processo de nomeação judicial. Então, Entendi. quem tem interesse em saber mais sobre isso, né, se inscreve. Eu vou ver se eu acho perguntas aqui para Eu finalizar a vi que tem live, várias, eu vi que tem algumas perguntas aí. seu encontro. A gente já está quase terminando. Então, Foi muito tinha rápido. muita pergunta, pessoal. Tem várias, eu vi várias perguntas aí. Como que faz para ver as perguntas? Eu vi algumas aqui, deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Nossa, tem bastante gente que entrou isso aí aqui. Nossa, tem muita gente. Já Então, salva essa live para vocês assistirem um pouco sobre. o Anderson, Criminalística 360, né? Vou dar boa noite, né? A Emerson Vendes, né? O nosso amigo Emerson Vendes, foi chefe de polícia civil aqui, um excelente delegado, né? Tá vendo que estava dentro das nossas naves, Pousadas das Gêmeas, acho que o pessoal que eu fiquei lá no Paraná. Deixa eu ver mais, tem muita gente que acompanha, né? Enquanto eu vou achando as pessoas, já vou dando uma boa noite, ver se eu localizo as perguntas aqui, né? Deixa eu ver. Aí você me ajuda aí também. Eu estou falando aqui, ele está. O Radegás, o autor de avaliação de bens, entrou, teve com ele aqui esses tempos.
Não, mas Ele assim, eu vou deixar um registro aqui de uma pessoa que é uma grande autoridade aqui, o delegado Emerson Ventes, é um grande amigo. Eu fui diretor da perícia, ele foi o chefe da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Eu vi aqui o Ário, né, Ário Gonçalves, né, você falou aí sobre fotografia, ele é um dos nossos fotógrafos criminalísticos. É um trabalho fantástico também, Ário Gonçalves, estava perito. Peter Lopes, também é um outro perito aqui digital, que é uma grande referência em perícias digitais. Já vou deixar boa noite. Paulo Vilarins foi diretor da perícia do Distrito Federal. Paulo Vilarins, uma referência na perícia brasileira, também esteve presente aqui na nossa live. Já deixo registrado. Doutor Correia, Rio de Janeiro. Rodrigo Bozeto, delegado de polícia, uma grata satisfação. Foi diretor do DEIC, Departamento de Investigações Criminais aqui do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver, assim, bastante. Essa live foi bem assistida. O Peter Lopes aqui perguntou assim: o compromisso com a verdade do cumprimento da justiça. Realmente, essa é uma das obrigações do perito independente, né, de ser criminal ou judicial. Dicas importantes. Deixa eu ver se nós temos mais alguma. A Cíntia Viana também, que trabalhou. Eu coloquei alguns alunos aí como monitores do curso, né? A gente cedeu o curso gratuito para eles auxiliarem na construção do curso. O Criminalística 360, que foi aqui em Porto Alegre. Mas eu não localizei as outras perguntas, eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. tinha, mas eu não localizei. Mas, pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês. Eu acho que muita gente já saiu, né? Que teve aí com a gente, disponibilizando um tempo, que eu sei que vocês têm um dia corrido, cansativo, e vocês param para aprender um pouco mais. E por vocês escolherem estar aqui com a gente, isso é um privilégio muito grande. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. E investir mesmo no conhecimento de vocês. E eu quero agradecer muito a sua presença por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco desse novo mundo que é a perícia criminal, que muita gente desconhece e que é um mundo aí também cheio de oportunidades, né? Nada vem fácil, nada vem fácil na vida, né? Se você está buscando tudo o que é bom de ser conquistado, não é fácil. Então, é isso que vocês têm que entender, né? Vale a pena, também não é difícil, existe um passo a passo, um mapa que você tem que fazer, né? Você tem que correr atrás, mas você consegue, se você tiver persistência, você consegue. É isso. Muito obrigada pela sua participação com a gente aí, tá bom? Deixar boa noite, agradecer o convite, parabenizar vocês aí pelo canal de vocês, né? Porque esse canal é um canal de comunicação, de informação. E o Perito Kleber Miller, estou sempre à disposição, né? O pessoal pode me